Muito se fala sobre investir no Tesouro Direto, em um CDB ou até mesmo na renda variável, na bolsa de valores ou em fundos imobiliários. Mas você já está pronto para isso? Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, certo? Seja muito bem-vindo. O meu nome é Hermes. Muito se fala então sobre construção de renda passiva, sobre construção de reserva de emergência, sobre investir para o longo prazo. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, certo, turma? Para começar, eu acho que a gente precisa entender qual que é o momento de cada um, o momento que cada um está vivendo. Por exemplo, se eu tenho dívidas como empréstimo pessoal, ou empréstimo de um carro, ou de repente um empréstimo estudantil, eu preciso avaliar todas essas questões. E aqui, essas que eu mencionei, é apenas para fins de exemplo, mas a gente precisa entender se é momento de liquidar primeiramente essas dívidas para começar a montar uma reserva de emergência, ou se eu consigo fazer essas duas coisas em paralelo, isso antes de iniciar qualquer tipo de investimento. Então veja, vale a pena você fazer cálculos, porque dificilmente um investimento, qualquer investimento, te pague melhor do que os juros que você está pagando aí para qualquer banco. Eu entendo que, por exemplo, o empréstimo estudantil, um FIES, provavelmente esse sim seja um empréstimo que vale a pena, porque é um estímulo do governo, existe uma iniciativa pública, então para incentivar os estudos, ok. Mas pensando, por exemplo, no financiamento de um carro, então não vale a pena você deixar essa dívida correndo e começar a fazer investimentos. Então precisa avaliar, tá? E aqui eu não quero dizer o que está certo e o que está errado, mas é apenas para você refletir e entender qual que é o melhor momento para você iniciar os seus aportes. Veja, a recomendação e o que eu diria que é o ponto mais ideal, mais sensato, é que você liquide primeiramente as suas dívidas, seja um empréstimo de um carro, seja um empréstimo de algum aparelho que você tenha comprado, algum empréstimo pessoal, certo? Então, faça uma renda extra, faça uma dupla jornada, ofereça o seu serviço para alguém aí para gerar algum tipo de valor e receber dinheiro em troca, com este foco de pagar as suas contas. Então resolveu as suas dívidas, resolveu as suas contas, aí você começa a montar a sua reserva de emergência. Hermes, mas está sobrando, eu consigo pagar as minhas contas e já começar a montar a minha reserva de emergência. Muito bom, aí é excelente. Então você pode pagar as suas contas e em paralelo montar a sua reserva de emergência. E eu vou te falar aqui um pouquinho sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa ser aí, para quem é CLT, 6 meses do seu custo fixo. Então, por exemplo, se o seu custo fixo está em R$1.000, você precisa de R$6.000 guardado na sua reserva de emergência, tá bom? E para você que é autônomo, para você que não tem registro em carteira, você precisa de 12 meses do seu custo fixo guardado aí então na sua reserva de emergência para qualquer eventual imprevisto. Então vamos começar dessa maneira, tá? Fazendo o nosso planejamento. Liquidar todas as nossas dívidas. Se possível, enquanto eu liquido as minhas dívidas, eu já faço pequenos aportes para iniciar a minha reserva de emergência. Tá certo, pessoal? Fica aqui então essa dica. Terminando essa reserva de emergência, a gente inicia os aportes. Tá certo? Em outro vídeo nós vamos conversar aonde colocar a nossa reserva de emergência. Qual que é o local mais seguro? Se é o Tesouro Direto, será? Será que é um CDB? Aonde será? Nós vamos conversar sobre isso. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, compartilhe esse conteúdo. Lembre-se, quem aprende não depende. Então, até logo. Tchau, tchau.